noite a todos. Sempre fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui na Federação Espírita Amazonense. Já estive aqui outras vezes, inclusive abordando um tema parecido, similar a esse que nós vamos conversar no dia de hoje. Então, fiquei também muito feliz porque hoje vamos conversar sobre educação e ecologia, mas nós vamos trazer uma abordagem um pouco diferente. Da última vez que aqui estive, falando um pouquinho também sobre o meio ambiente, fizemos uma conexão com as leis morais da doutrina espírita. Qual é a relação que nós podemos identificar entre as leis morais e a ecologia e o meio ambiente? E hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos trazer uma abordagem trazida pelo Espírito Camilo, lá no livro Educação e Vivência, de Raul Teixeira. E lá neste livro, psicografado por Raul Teixeira, tem exatamente um título, um texto que fala sobre a educação e o meio ambiente. E nós vamos ver a abordagem que o Espírito Camilo nos traz, uma reflexão tão importante para todos nós. E ele começa falando conosco que na Terra nós percebemos que as preocupações, muitas vezes, da humanidade como um todo, das pessoas, dos grandes intelectuais do nosso planeta, são sempre preocupações voltadas para o aspecto material. Normalmente, os grandes pensadores do planeta, principalmente movidos pela era da inteligência, dos conhecimentos tecnológicos, tudo isso faz com que, de alguma forma, as pessoas se dediquem sobremaneira para os aspectos materiais da vida. E o Espírito Camilo vai exatamente dizer que isso também se faz presente quando nós falamos do aspecto relacionado ao meio ambiente. E vejam qual é a abordagem que ele nos coloca. Ele diz assim: essa preocupação, muitas vezes extremamente materialista, nós observamos também nos grandes defensores da ecologia, da natureza. E aí, no primeiro momento, nós nos perguntamos, mas por que o Espírito Camilo está fazendo essa observação? Por que ele diz que mesmo aquelas pessoas tão preocupadas com a natureza e com a ecologia estão, digamos assim, seguindo uma tendência materialista? E aí ele vai explicar. E ele nos diz assim: de fato, nós percebemos que as pessoas, a humanidade, aqueles que se preocupam com a natureza de forma justa, ele não está dizendo que não é uma preocupação justa, preocupam-se muitas vezes com os animais que estão em extinção, como tem muitos macacos, mico-leão que estão em extinção. Muitas pessoas se preocupam ainda com os animais marinhos, que também correm risco de extinção, ou muitas vezes são prejudicados, principalmente pela nossa conduta inadequada. Então fala muitas vezes daqueles animais que são prejudicados, que são muitas vezes machucados por objetos que são deixados nos mares. E aí ele vai falando ainda das pessoas que se preocupam com os mares, que se preocupam com as florestas, que se preocupam com o ar, com a poluição do ar, com a poluição sonora, com a camada de ozônio. Ele vai fazendo, digamos assim, vai exemplificando as preocupações justas daqueles que se preocupam com a natureza. E aí, a partir desse momento, ele vai explicar o entendimento dele. Ele diz o seguinte: contudo, essas pessoas que se preocupam de forma justa com a natureza, muitas vezes dão de ombros ou se mostram indiferentes a tantas crianças, a tantos idosos, a tantas pessoas que morrem, muitas vezes em grupos de extermínio, ou morrem em decorrência da grande violência que nós ainda identificamos no mundo. E aí ele diz: por que
que muitas vezes essas pessoas se preocupam com o aspecto ambiental, mas não se preocupam com o ser humano, com a criatura, com o homem. E ele diz, nós não podemos esquecer que o ser humano é o mais importante elo desse ecossistema. É através do homem, é através da criatura que todo o resto vai crescer ou vai falir. Então ele coloca a preocupação com o meio ambiente, embora justa, ela não pode estar desassociada da preocupação com o homem e principalmente da educação que deve ser dada à criatura, ao homem. E é por isso que o tema da nossa conversa é exatamente educação e ecologia. Porque ele vem dizer, nós precisamos, acima de tudo e antes de tudo, educar a criatura. Porque a partir do momento que eu educo o ser humano, que eu dou a ele base moral, estrutura firme, pautada nos princípios retos, uma educação pautada no Evangelho redivivo, eu capacito o homem para o meio. Ele diz, vejam, como é que eu posso deixar de me preocupar com o homem se ele faz parte do meio ambiente? E mais do que isso, ele não só faz parte do meio ambiente, o homem faz parte da sociedade na qual ele está inserido. E a sociedade, o meio onde nós estamos inseridos, não se resume aos aspectos ambientais, mas aos aspectos sociais e espirituais também. E é por isso que ele vai conclamando todos nós a trabalharmos sempre essa associação. Homem, criatura e meio ambiente. Nós jamais podemos nos preocupar apenas em defender o meio ambiente se eu não der a educação que a criatura precisa. E ele vai nos dizer, muitas vezes, quase sempre, uma boa educação, um lar verdadeiramente pautado nos princípios retos, substituem qualquer penitenciária. Se nós trabalharmos a educação moral, o aprimoramento do homem na nossa família, nos nossos filhos, certamente muitas penitenciárias estariam esvaziadas. E ele diz mais, quando eu transformo o homem mediante uma educação cristã, eu naturalmente, por via de consequência, transformo a sociedade, transformo as instituições que compõem a nossa humanidade. E se as instituições estão transformadas, se tudo está caminhando positivamente, ele diz, qual é a criatura que vai pensar em destruir o meio ambiente, que vai pensar em destruir as florestas, que vai pensar em poluir o ar, que vai pensar em maltratar os seres, digamos assim, os seres vivos que estão nos reinos mais inferiores em relação ao homem? Nenhum de nós. Então ele vai fazer essa reflexão que nós não podemos trabalhar apenas nos efeitos, na natureza em si. Eu preciso essencialmente trabalhar na base da educação cristã. E tanto é que ele vai no desenvolvimento do seu raciocínio, ele nos lembra algo muito interessante. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, já temos consciência do momento atual por que passa a Terra. Transição de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. E aí ele nos faz uma reflexão. O que é que eu quero deixar? Qual é o legado que eu quero deixar para o mundo de regeneração, para a Terra
que está caminhando para esse patamar. Eu faço parte do planeta. Tudo está interligado. Ele diz, eu também sou parte da natureza. A natureza também faz parte de mim. E por quê? Ele diz, tudo está em mim. Porque se nós pensarmos, vocês já devem, acredito que sim, mas eu vou dar uma leve explicação para vocês entenderem. Nós estamos absorvidos, imersos no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal faz parte de todo o universo. É como se o fluido cósmico universal fosse, digamos assim, nós estivéssemos todos num grande aquário e o fluido cósmico universal fosse a água. Então nós estamos completamente absorvidos nesse fluido cósmico universal. E pela doutrina espírita, nós aprendemos que o fluido cósmico universal, ele dá origem a tudo que é matéria no universo. Toda matéria que existe no universo, da mais imponderável, da mais fluida, daquela que os nossos sentidos sequer são capazes de perceber e de absorver, provém de mutações, transformações do fluido cósmico universal. Mas não apenas aquela matéria imponderável, mas a matéria mais grosseira, que nós conhecemos, essa matéria mais densa, também provém do fluido cósmico universal. Então, mostra que nós, o nosso corpo, o nosso espírito não provém do fluido cósmico universal, mas o nosso corpo, que nós utilizamos aqui por necessidade evolutiva, provém do fluido cósmico universal. E a Terra, ainda extremamente materializada por conta da sua destinação ainda, mundo mais próximo da inferioridade do que da elevação e da pureza, ela também é formada do fluido cósmico universal. A natureza, os seres vivos, a terra, o planeta, tudo, os mares. Então ele diz, vejam que há um elo entre nós e a terra. Há um elo entre o que eu sou e o meu planeta. Então quando eu não tenho educação, entendimento, compreensão, quando eu destruo de alguma forma o meio onde eu estou também destruindo a mim. Então, quando nós temos essa compreensão e percebemos que nós fazemos parte desse todo e que não podemos desassociar uma coisa da outra, começamos a ver além. É como disse a mensagem que nós estávamos lendo aqui na abertura. Quando nós ainda não conseguimos nos preocupar com o meio ambiente, nós também ainda não nos preocupamos com o nosso interior e com nós mesmos. Porque, como eu disse, nós estamos sempre unidos e conectados. E aqui eu trago, na realidade, uma informação que eu gostei muito, que está no nosso livro. E eu vou só ler um pedacinho que o Espírito Camilo, ele diz assim, se nós, ele está trabalhando essa vinculação entre criatura, entre meio ambiente e educação, que nós não podemos desassociar. E ele diz assim, fora dessa vinculação redentora, os movimentos ecológicos não passarão de oca movimentação em torno de coisa nenhuma, representando perda de tempo e uma tolice. Então ele diz, a grande importância da educação ambiental reside exatamente na atuação consciente do cidadão. O conhecimento, meus queridos amigos, liberta. E é por isso que a doutrina espírita ela é tão contagiante. Dentre tantas coisas que na realidade me fazem ser apaixonada por essa doutrina, uma das coisas que eu considero como fundamentais é o entendimento. A doutrina espírita explica os porquês. A doutrina espírita, ela não defende a fé cega. Ela jamais vai nos dizer, é assim e ponto. Não. Ela vai nos esclarecer, ela vai nos dizer, é assim, por isso, por isso, por isso, por isso. Os fenômenos acontecem por conta deste princípio, deste. Ou seja, a doutrina espírita nos tira da ignorância. E aí está a diferença, porque
a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho um compromisso de colocar em prática aquilo que eu aprendo. Nós também ouvimos muito dentro do meio espírita: a quem mais sabe, mais será cobrado. Então, qual é o objetivo de nós estarmos procurando aprender? Qual é o objetivo de nós estarmos procurando compreender sobre a doutrina espírita, sobre os princípios evangélicos, sobre o meio ambiente, se eu não colocá-los em prática em minha vida? Se eu verdadeiramente não me transformar como ser humano para melhor? É perda de tempo. Nós precisamos sair da ignorância, que eu digo da falta de conhecimento. E é por isso que a doutrina espírita, ela nos diz, doutrina que ilumina consciências e consola corações. Então, o aspecto consolador da doutrina é outro viés aí fundamental e importante. Mas o conhecimento que nos traz a libertação das nossas sombras faz toda a diferença. E esse entendimento tem tudo a ver também com o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho trouxe, na realidade, o Evangelho todo, que fala ali da parte moral do Evangelho do Cristo, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui também. Mas eu destaco dois aspectos que eu considero importantes. Lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O primeiro item do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nos fala o que precisa o homem para ser salvo. E aí vem uma descrição do Evangelho de São Marcos ou São Mateus, não me recordo exatamente, mas a passagem fala justamente aquele momento onde Jesus nos diz que chegará o dia que o Filho do Homem virá à terra, reunirá todos os países e separará à sua direita as ovelhas e colocará à sua esquerda os bodes. E diz que os da direita obterão o reino, a vida eterna. E aí, aquelas pessoas que estavam à sua direita, consideradas as ovelhas do Mestre, perguntam: Mestre, não, minto. Jesus diz primeiro: os que estão à minha direita merecerão o reino dos céus, porque quando eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, tive frio e me cobriste, quando estava desagasalhado, me amparaste. E aí eles perguntam: mas quando, Mestre, que fizemos tudo isso contigo? E aí ele diz: quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fizeste. E naquele momento também se refere, fala com os que estão considerados à esquerda, os bodes, e eles perguntam a mesma coisa. E ele diz: da mesma forma, eu tive fome, mas vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estava preso e não me visitaram. Ele vai colocando todas as não atitudes no bem. E aí ele pergunta: quando fizemos isto, Mestre? Quando deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. E essa passagem, o título é: o que é necessário para ser salvo? Capítulo fora da caridade não há salvação. Jesus, naquele momento, e por isso eu trouxe essa passagem, Jesus não destaca ali credo, conhecimento, ele destaca única e exclusivamente a caridade. Quando que ele vai fazer essa separação, queridos amigos? Em que momento vai haver a separação do joio do trigo, das ovelhas e dos bodes, para que haja o merecimento da vida eterna? Agora! Essa separação é agora, momento de transição, onde nós estamos tendo a oportunidade de permanecer na terra se vivenciarmos a lei de Deus, se aplicarmos a caridade, ou iremos exilados para outros planetas menos evoluídos, ou tão, digamos assim, na mesma condição da Terra ou ainda inferiores.
O momento é agora. E Jesus, para que nós sejamos salvos, e esse ser salvo, queridos amigos, no nosso caso, se nós conseguirmos permanecer na terra, no mundo de regeneração, isso é ser salvo, porque significa para nós, espíritos imperfeitos, evolução e progresso. Então, estamos no momento de fazermos a caridade. E aí, vamos ao raciocínio inicial. Tudo está em mim, eu estou em tudo no meu planeta. Adianta eu trabalhar a caridade para com a natureza, se eu não trabalho a caridade para com o meu próximo? Ou adianta eu trabalhar a caridade para com as pessoas e negligenciar a natureza, os animais, as florestas, a água, o ar? Não. Porque a caridade, ela não é, digamos assim, direcionada. A caridade, ela tem que ser vivida em todos os momentos de nossas vidas, para com todas as pessoas, para com todos os seres da criação, para com o nosso planeta, porque nós somos criação de Deus. Tudo que é a criação do Pai merece o nosso olhar caridoso. Então, mais uma vez, vem nos mostrar que tudo está interligado. Então, vamos fazer uma reflexão. Até que ponto eu estou trabalhando uma caridade direcionada, egoísta? Ou verdadeiramente eu estou atuando de forma ampla? Como nos pede a doutrina? E eu trouxe também do Evangelho o capítulo 17, que fala exatamente de sede perfeitos. E nesse capítulo 17 tem um item que fala o homem de bem. E dentro desse item, o homem de bem, ele traz ali inúmeras qualidades, virtudes que compõem o homem de bem. Se nós conseguíssemos cumprir 1/3 do que está ali, já estaríamos bem melhores. Mas enfim, ele nos traz uma lista enorme. E ele ainda diz no fim, essa lista, ela não é exaustiva, ela é exemplificativa. Mas a parte que eu quero ler para vocês resume o homem de bem, que é o que nós precisamos trabalhar para sermos perfeitos. E ele diz aqui, o verdadeiro homem de bem, palavras do Evangelho, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E aí ele diz, finalmente, claro que eu estou pegando as partes que eu quero destacar, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Ora, queridos amigos, se eu preciso respeitar os direitos dos outros para que eu possa cumprir o Evangelho, e não é isso que nós queremos? Nós não estamos buscando o cumprimento do Evangelho, a depuração da nossa alma, o crescimento de nós mesmos? Então, se eu preciso respeitar o meu próximo, consequentemente, eu preciso respeitar o meio onde ele vive. Não é apenas, percebam, nós não estamos aqui na Terra apenas para a satisfação dos nossos interesses. Ou, não, Evelyn, eu não estou pensando nisso, eu quero evoluir. Ok, também quero. Mas também não estamos aqui só, única e exclusivamente, para a nossa evolução, meus amigos. Nós estamos aqui também para trabalhar, para contribuir na evolução do meu próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu posso amar ao próximo se eu não me preocupo com o meio onde ele vive? Se eu não me preocupo
com, digamos assim, manter, cuidar do meu planeta, se eu sei que as gerações que estão nascendo agora vão usufruir do planeta que eu deixar? Eu quero viver bem, eu estou preocupado comigo. E o teu próximo? Cadê a verdadeira caridade? Então essa reflexão muitas vezes nos faz ver, infelizmente, mas é um processo, infelizmente, o quão longe nós estamos do ideal. Porque quando nós realmente refletimos, vemos no dia a dia quantas atitudes egoístas nós temos. Hoje, se cada um de nós for fazer uma reflexão de todas as nossas atitudes no dia de hoje, qual é o percentual de conduta minha destinada ao próximo? Qual o percentual das minhas atitudes, dos meus pensamentos, da minha emoção, das minhas palavras no dia de hoje, que eu fiz em benefício do próximo? Será que chega aí a 30%? Será? Ou eu gastei a maior parte do meu tempo de hoje pensando em mim? É duro, muitas vezes, nós enfrentarmos essa realidade. É duro nós percebermos o quão imperfeitos nós ainda somos. É duro, porque nós vemos que ainda falta tanto para nós conseguirmos cumprir o Evangelho. A natureza é fundamental, mas ela é um ponto, ela é um aspecto. Para sermos verdadeiramente caridosos, para que possamos ser homens de bem, é muito mais amplo, exige muito mais de todos nós, exige verdadeiramente renúncia, dedicação, esquecimento de si mesmo, amor. Nós precisamos verdadeiramente nos sentir tocados pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, por exemplo, dificuldade que passa o meu planeta diante de atitudes egoístas de tantas pessoas, muitas atitudes, inclusive, minhas. Então, esse olhar para cada um de nós é extremamente difícil, só que ele é indispensável. Se eu não fizer isso, se eu não fizer essa reflexão que nos diz aqui, como ele diz, vou ler de novo. Se nós não interrogarmos a nossa consciência sobre os nossos próprios atos, quais foram os meus atos no dia de hoje? Será que todos os meus atos são atos que o meu próximo se orgulharia? Me perguntar se eu não violei essa lei. Veja que lei é essa, de justiça, de amor e de caridade. Essa é a lei mais importante das leis morais. Porque justiça para com todos, amor para com todos, caridade para com todos. E não esqueçam que os todos aqui engloba o meio onde nós vivemos. Então, será que eu não violei essa lei hoje em nenhum dos meus atos? Se eu não pratiquei o mal em nenhum momento, nem em atitudes, palavras ou pensamentos? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que hoje, diante do mundo, diante da natureza, eu fiz o bem que eu podia? Eu me preocupei com o próximo? Eu me preocupei com o ambiente? Eu me preocupei com a água que eu uso? Eu me preocupei com as plantas? Será? E ele diz, se eu desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil, muitas vezes nós fazemos isso. Pode ser, por exemplo, numa orientação. Quando nós podemos ver algum coração fazendo, por exemplo, uma atitude equivocada junto à natureza, jogando um papel no chão, ou tirando uma planta, uma flor, nós podíamos, com educação, com entendimento, com amor, com respeito, dizer uma orientação, um incentivo,
de que aquilo ali não é uma postura, digamos assim, adequada para com a natureza. Eu pergunto a vocês, numa situação simples como essa, isso é só um exemplo, se Jesus estivesse nessa condição, vocês acham que ele perderia a oportunidade de ensinar? Vocês acham? Jesus, dentro das passagens evangélicas que nós conhecemos, perdia alguma oportunidade do dia a dia, da vida comum, para orientar e para ensinar? Perdia? Não. Nós perdemos? Percebem que muitas vezes a nossa atitude é: não quero me envolver, não sei, não conheço a pessoa. Não estou dizendo que nós não tenhamos, não há uma preocupação às vezes justa, mas às vezes pode ser uma desculpa que eu dou a mim mesma para não fazer a diferença, para não mudar a realidade e o meu meio. Muitas vezes nós cruzamos os braços, nos preocupamos apenas com nós, mais uma vez, e deixamos de contribuir para com o meio. Então são detalhes, queridos amigos, mas que fazem a diferença. E na verdade, eu queria também mencionar uma reflexão de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala exatamente sobre o que ela chama de homem ético. Ela diz que nós, seres humanos, somos, digamos assim, a criatura ética, por excelência, porque temos intelectualidade. Mas ela diz que muitas vezes, quando nós estamos vendo a atitude do homem para com a natureza, para com o próximo, de criminalidade, de violência, digamos assim, o armamento bélico, as nossas atitudes inconsequentes para com o meio, parece que nós não temos essa condição ética, parece que nós não somos essa criatura, esse homem ético, porque as nossas atitudes mostram, em tese, o contrário. E aí ela diz, por isso a importância da educação, que ela chama aqui, na realidade, ela diz, por isso é necessário que o homem faça um mergulho introspectivo para se conhecer melhor como um membro responsável da sociedade humana. Essa reflexão, esse olhar para si, que ela mais uma vez vai nos mostrar que é importante. E olhem o que ela diz na sequência. Ela diz assim, as ações humanitárias, vejam, ações humanitárias com o meio, com tudo. As ações humanitárias, que mexeu aqui, as ações humanitárias são o passo que desvela, que faz surgir a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal. Ou seja, a partir do momento que eu começo a trabalhar em ações humanitárias e me preocupar com outras coisas além de mim mesma, ela diz, eu já não vou mais me contentar com a experiência do prazer pessoal, isso já não vai mais suprir a minha necessidade. Então ele diz, dando-se, a criatura dá-se conta das necessidades à sua volta, aguardando a contribuição de cada um de nós. E completa, a consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano, mostrando então que nós precisamos, através, aos pouquinhos dessa consciência humanitária, eu vou fazendo o quê? Tendo a minha própria iluminação. Vou ganhando iluminação interior, vou ganhando depuração espiritual, vou ganhando beleza espiritual. E por fim, eu gostaria de trazer aqui um fato, não sei se vocês conhecem, provavelmente alguns conhecem, mas eu falei de ecologia, de responsabilidade, de consciência, e eu quero destacar o seguinte, onde nós estamos? Na Amazônia. Por que será que nós estamos aqui? Existe uma carta psicografada pelo Marechal Cândido Rondon, foi psicografada inclusive aqui na FEA em janeiro de 2018, por isso eu me sinto também à vontade em comentar sobre ela, onde Marechal Cândido Rondon, nessa carta psicografada,
ele inicia a sua psicografia dizendo: tu já te perguntastes por que tu estás aqui? Tu já te perguntaste qual é o compromisso que tu assumiste para com o Pai, para que tu estivesses aqui na Amazônia? Tu, certamente, em função dos teus erros cometidos no passado, tu pediste a permissão para nascer aqui, nessa região, mas para que tu pudesses trabalhar, vejam bem, não apenas por ti mesma, mas em nome do Cristo. E Marechal Randon também vai dizendo que cada estado tem uma missão, tem uma responsabilidade, tem um dever. Cada estado, em função da sua posição geográfica, em função da sua cultura, em função, digamos assim, do meio onde ele está inserido, cada estado tem a sua responsabilidade, mas todos os estados juntos do Brasil contribuem para a pátria do Evangelho. E aí, ele vai nos colocar o seguinte: não sei se vocês sabem que a FEA esse ano completou 115 anos da sua fundação. Foi fundada em 1904. Naquela época, finalzinho ali da época da borracha, como que a doutrina espírita veio para a nossa região? Na verdade, a nossa cidade era considerada a Paris dos trópicos, porque muitos imigrantes de Paris, lembrando que a doutrina espírita, ela foi trazida por Allan Kardec em 1857, na realidade, primeira publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E aí, já no finzinho do século, início do século, muitos imigrantes que já conheciam a doutrina espírita da França vieram para o nosso estado. Inclusive, segundo os históricos aqui da própria Federação Espírita Amazonense, Bernardo Rodrigues teria sido a pessoa que fundou na província do Amazonas, naquela época, a doutrina espírita. E ele também trouxe, é um daqueles imigrantes que vieram da Europa e se fixaram aqui. E trouxe Marechal Rondon, ele foi um desses corações que esteve aqui no nosso planeta não, aqui no Amazonas. E eu vou ler uma partezinha da carta, que eu não saberia traduzir as palavras dele com toda a profundidade. Então eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, para vocês perceberem o alcance das palavras de Marechal Rondon. Então ele nos diz assim: vamos lá. Então, quando ele diz assim, é preciso, quando ele vai nos trazer dos nossos compromissos, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso compromisso? Ele diz, é preciso, sim, colocar os pés nas trilhas, avançar nos rios, cruzar as nuvens e gastar-se pela divulgação do Evangelho. Gastar-se pela divulgação do Evangelho. Não fostes matriculados nos trabalhos do Amazonas por acaso. Nenhum de nós foi matriculado nos trabalhos do Amazonas ao acaso. Confiai. Os únicos empecilhos são os que impedem o verdadeiro mergulho na tarefa, como se esta fosse o vosso maior sonho. Nós não estamos aqui à toa. Todos nós temos um compromisso em divulgar o Evangelho, em viver o Evangelho no nosso estado, auxiliando na divulgação do Evangelho, auxiliando para que o nosso Brasil seja verdadeiramente a pátria do Evangelho. E aí ele finaliza, já lá no finzinho, belíssima também essa parte, dizendo assim, meus filhos, em minha última encarnação não servi nas fileiras espíritas, mas pedi ao Senhor que me concedesse a oportunidade de estar nos rincões amazônicos, diminuindo distâncias e levando o progresso e o cuidado aos irmãos indígenas.
Antes de nascer, lia sobre a vida de Paulo de Tarso e o amei desde que tomei conhecimento de seu amor pelo Mestre, na particularidade da sua tarefa. E com esse pensamento final, eu quero finalizar também a nossa conversa, o nosso diálogo, deixando uma reflexão para cada um de nós. Na particularidade da minha tarefa, como eu tenho demonstrado o meu amor ao Mestre, a Cristo. Muito obrigada.